Vamos agora a mais uma correção das nossas atividades e hoje nós vamos corrigir as atividades referentes ao bloco número 8. Nesse bloco eu trago um pouquinho para vocês a respeito de migrações, né? Nós vimos nos blocos passados o contexto de migração, o que significa migração, né? Que é o deslocamento populacional. Nós vimos o que é uma migração interna, né? Que é aquela migração que acontece dentro de um mesmo país, e nós vimos o que é uma migração externa, né? Que acontece para países do exterior, né, para migrações entre países. E nós vimos que imigrante, né, é aquele que entra no país e emigrante é aquele que deixa o seu país de origem, ok? E nesse bloco, né, eu trago para vocês dois documentários, né, na verdade é um documentário só, dividido em duas partes, com pessoas que realmente arriscam a sua vida, né, em busca do sonho de morar em um país desenvolvido, em um país que tem uma qualidade de vida melhor, né, uma condição de emprego e moradia melhor. Então, vocês viram aí que são pessoas que realmente se arriscam, né? Arriscam a sua vida, de fato, no trem da morte. E eu quero trazer para vocês hoje, né, que não é só dessa forma que eles arriscam a vida. Tem várias outras formas também, né? Nós temos a travessia por meio de coiotes, que são pessoas que recebem um dinheiro antecipado para estar proporcionando essa travessia, né, de um país para o outro de forma ilegal. E eu quero começar a nossa aula com um vídeo aqui para vocês de uma reportagem que eu inclusive citei nas aulas online a respeito de um brasileiro, né, mais precisamente um goiano, que perdeu a sua vida nessa travessia, ok? Então assistam aí com bastante atenção. Falar sobre o brasileiro que morreu entrando nos Estados Unidos de forma ilegal com os coiotes, os famosos coiotes. Renato Lombardi acaba de me passar uma informação aqui que esse rapaz Diogo, ele sonhava tanto em morar nos Estados Unidos que depois que ele teve o terceiro visto negado, ele colocou na cabeça que entraria de forma ilegal, atravessando a fronteira, correndo riscos de morrer. E morreu. Você sabe que entrar nos Estados Unidos de forma clandestina é algo que acontece com muita frequência, pessoas que correm vários riscos, e hoje o Balanço Geral entra neste submundo dos coiotes, porque um brasileiro morreu nas últimas horas tentando entrar nos Estados Unidos via México. O nome dele é Diogo Fernandes Andrópolo, o nome dele é Diogo, ele está aqui, essa é uma foto do Diogo, 34 anos, onde ele morreu, Gotino? Em Juárez. Juárez, que é uma cidade no México e faz fronteira com os Estados Unidos, e ele estava tentando atravessar a fronteira para ir morar lá. Esse rapaz, natural de São Luís de Montes Belos, em Goiás, ele partiu de Goiânia no final de novembro deste ano, disposto a atravessar a fronteira México-Estados Unidos, mesmo que de forma ilegal. Ele queria ir para os Estados Unidos para construir a vida, lá era o sonho do Diogo, e ele tentou o visto 3 vezes, como me disse o Lombardi. Não conseguiu, então ele foi através dos coiotes. No dia 30 de novembro, Diogo, ele começa a sua viagem e vai para Cancún. Ele sai do Brasil e vai para Cancún. É uma estratégia, como se você fosse um turista. Então você é hospedado em um hotel, você fica em Cancún como se você fosse um turista. Depois de um tempo, você vai para o local combinado e aí ele começa a viagem clandestina rumo aos Estados Unidos. Diogo ficou apenas um dia neste hotel em Cancún. Depois disso, ele foi para o local combinado, onde ele tinha que ficar com outros brasileiros esperando o momento da travessia. Aí são imagens da fronteira, México-Estados Unidos. Na noite de 7 de dezembro, o rapaz ligou para a noiva dele e contou que já estava esperando os coiotes, que são os indivíduos que fazem o transporte clandestino de pessoas do México para os Estados Unidos. A travessia seria feita toda pela cidade de Juárez. Aí as imagens do local, olha só. E aí tem um percurso que eles vão de caminhão, depois a pé, depois precisam correr, espera escurecer. Diogo nunca conseguiu chegar.
Uma ligação do consulado brasileiro no último sábado informou a família de Diogo que ele havia morrido depois de sofrer uma queda. A única coisa que eles falaram foi que ele caiu, quebrou a bacia e sofreu traumatismo craniano. Hoje, os coiotes cobram cerca de R$100 mil para atravessar uma pessoa para o outro lado da fronteira sem a certeza do sucesso. Essas são imagens aqui do jornalismo da Record, desse local. Principalmente à noite já tem os grupos formados e as pessoas pagam $20 mil, cerca de R$100 mil para tentar essa travessia que é perigosa. Muitas pessoas já morreram tentando atravessar de um país para o outro. Renato Lombardi, você. Gotino, você sabe que o Diogo ele tentou algumas vezes o visto americano para entrar nos Estados Unidos como turista e não conseguiu. E aí o que disseram para ele? Você vai para Cancún com um visto mexicano. Para ir para Cancún você precisa tirar o visto do México para entrar, porque Cancún fica no México. Aí ele tirou o visto, foi para Cancún como se ele fosse exatamente fazer um turismo. E aí ficou apenas um dia já no esquema do coiote, e aí saiu de Cancún já nesse esquema para Juárez. Juárez, como eu disse numa intervenção anterior, na divisa com os Estados Unidos, no México é divisa com os Estados Unidos, e onde se fica a principal máfia mexicana das drogas, o cartel de Juárez. Inclusive ali na época, há uns anos atrás, houve muitas mortes entre uma disputa de cartéis. E aí quando ele entrou no esquema do coiote, aconteceu um acidente e ele acabou morrendo. Olha aí, bom, a família desesperada, e agora a família está reunindo dinheiro para poder fazer o traslado do corpo do México para o Brasil, para que ele possa ser enterrado com dignidade, para que ele possa ser sepultado pela família. O desafio é Então aí no vídeo a gente pôde acompanhar um pouquinho da história do Diogo, né? Um goiano que arriscou a sua vida aí para tentar a travessia atrás do sonho americano, atrás de uma vida melhor, de condições de vida melhor, né? E de dar uma vida melhor à sua família também. E infelizmente acabou com um final muito triste, né? E essa é a realidade de muitas pessoas que tentam essa travessia. Essa cidade aí informada no vídeo é considerada a cidade mais perigosa do México, né? Então a cidade em si já é perigosa, né? E a travessia também é muito perigosa. Tem pedaços que a pessoa tem que caminhar, né? Tem pedaços que ela tem que atravessar um rio. E não sai barato, como vocês viram aí, né? Os coiotes eles cobram cerca de R$20 mil, que convertendo aí dá em torno de $20 mil, que convertendo dá em torno de R$100 mil. Mas por que as pessoas pagam esse valor? Porque conseguir um visto para os Estados Unidos hoje é muito difícil, né? Como eu falei na aula online para vocês, requer toda uma vistoria, né? Toda uma papelada, e muitas vezes as pessoas preparam tudo e mesmo assim não conseguem ainda, né? Quando você vai para os Estados Unidos, como eu informei vocês, você já tem que ir com a passagem de ida e volta pronta, né? Você tem que informar o endereço fixo lá de alguém que seja próximo a você, né? Parente, para você estar ficando, né, aquela determinada data. E o visto máximo hoje, ele é de 3 meses para o turista. Então, se ele permanecer lá, ele vai permanecer de forma ilegal. Mas mesmo assim, para entrar, o visto hoje é muito difícil, ok? Então, a gente viu aí duas situações diferentes, mas que as pessoas realmente correm risco de vida atrás de uma vida melhor, atrás de morar em um país desenvolvido, né, com condições de vidas melhores, ok? Uma travessia aí da América Latina para a América do Norte, para os Estados Unidos. Agora fiquem aí com a correção das atividades. Na 1 traz assim: a rota ilegal entre México e Estados Unidos tem feito várias vítimas. Nos últimos 5 meses, pelo menos 3 brasileiros morreram fazendo essa travessia. Mas isso não impede que os migrantes se arrisquem todos os dias em busca do sonho americano.
Na sua opinião, por que esses migrantes desafiam o perigo em busca do sonho americano? Justifique sua resposta. Essa resposta aí, ela é pessoal, né? Mas tem várias histórias lá que dá para você retirar, dá para você ter uma ideia, né? Por quê? Tem que ter um motivo. Se lá é tão perigoso, se o trem é tão perigoso, desconfortável, ilegal, né? Quase que desumano, por que as pessoas vão então? Por que elas saem do seu lugar para ir, né? Então, pelo vídeo e pelas histórias aí das pessoas que estão atravessando, dá para vocês terem uma ideia, dá para vocês justificarem aí essa resposta. Na 2, como se chama o trem de carga usado para embarcar imigrantes que sai de Arriaga, no sul do México? E quais são os tipos de perigo que essas pessoas correm? Então, o nome do trem que vocês já viram, né? Vocês assistiram um documentário, é o Trem da Morte, né? Que fica no México, que serve de passagem, passagem aí, né? Transporte ilegal para muitos migrantes. Migrantes esses, é um trem de carga, não é um trem específico para transportar pessoas. Então as pessoas vão em cima, né, naquela parte de cima do trem, correndo risco, né? Como vocês viram lá, passa muita árvore, passa muito túnel, né? Perdeu um braço, uma cabeça, um membro do seu corpo aí. Outras pessoas vão naquela parte dos vagões que juntam um com o outro. Então tem o risco também, às vezes, de escorregar, cair, né? Dentre vários outros riscos lá, perder o pé, né? São vários riscos. Mulheres também, que muitas das vezes sofrem com o abuso sexual na travessia, no transporte, corre o risco também de ser pego no meio do transporte pela polícia, né? Então são vários riscos aí que as pessoas correm, tá? Além desses que eu falei, tem outros também, só vocês voltarem aí e assistirem um vídeo que vocês vão ver vários e vários perigos aí corridos pelas pessoas aí que se arriscam aí nessa travessia. Na 3, para vocês pesquisarem na internet a história de algum migrante americano. Procure saber o motivo que levou essa pessoa a migrar, de que forma, meios, né? Ou seja, como que ela foi. Ela foi pelo trem da morte, ela foi de forma legal, ela foi por alguma outra forma, né? Essa pessoa chegou lá e como foi a sua experiência local? Relate tudo em seu caderno. Essa aí também é pessoal e vocês encontram facilmente aí na internet, tá? E pesquisa aí, relata, coloca aí no caderno de vocês, tá bom? A terceira. Então essa foi a correção de hoje, pessoal. Espero que tenham entendido, né? Qualquer coisa, é só entrar na aula online para tirar as suas dúvidas, tá bom? Até a semana que vem com mais uma aula online, com mais uma gravação de vídeo, com mais uma correção de conteúdos, ok? Tchau, tchau!